O fundo imobiliário MXRF11 está pedindo nada mais, nada menos do que mais R$ 1 bilhão aos seus cotistas. É isso mesmo, a administração do fundo quer fazer a emissão de novas cotas e quem vai decidir na prática se esse dinheiro vai sair ou não somos nós cotistas. Mas será que realmente está valendo a pena deixar o fundo imobiliário reemitir novas cotas na bolsa de valores? Será que essa estratégia vai beneficiar quem já investe já há bastante tempo no MXRF11 ou só vai diluir a nossa renda passiva? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que está por trás dessa proposta da administração do fundo imobiliário, como que funciona essa emissão de novas cotas e se a gente está diante de uma boa oportunidade ou de uma verdadeira furada e o que você deve considerar antes de votar. Já vou aproveitar para pedir para você curtir o vídeo aqui embaixo, seguir a página para eu trazer mais informações de investimento aqui no canal. Você que é investidor do MXRF11 deve ter recebido na sua caixa de entrada do seu e-mail essa informação aqui do BTG Pactual, que é o administrador do fundo imobiliário do MXRF11, pedindo para os cotistas votarem na emissão de novas cotas que esse fundo imobiliário quer fazer na bolsa de valores. Quando você clica em iniciar votação, você vai dar de cara nessa página aqui na sequência. E aqui inicialmente ele diz algumas informações referentes ao fundo imobiliário e já na sequência ele traz a informação ali, ó. O objetivo dessa votação é aprovar a realização em até 12 meses a partir da aprovação dessa votação da 11ª emissão de cotas do MXRF11 no montante inicialmente de R$ 1 bilhão. E o que isso significa na prática? O fundo imobiliário está pedindo para nós cotistas pedindo autorização para que o MXRF11 vá na bolsa de valores e conquiste todo esse dinheiro de R$ 1 bilhão para crescer o fundo imobiliário na prática. E os investidores que estão satisfeitos com os fundos imobiliários, a administração tende a imaginar que essas pessoas vão votar sim lá, né, na Assembleia e vão autorizar a emissão de novas cotas para conseguir esse dinheiro, e quem não tiver tão satisfeito assim com a administração do fundo imobiliário vai acabar votando não, e para não autorizar a emissão dessas novas cotas para angariar todo esse dinheiro de R$ 1 bilhão. Na primeira vista, quando a gente observa que o fundo está pedindo mais emissão de cotas para crescer o fundo imobiliário, tende a ser algo assim maravilhoso e importante para o crescimento a longo prazo desse fundo imobiliário. Mas o risco que se corre na prática é saber o que a administração do fundo imobiliário vai comprar com todo esse patrimônio de R$ 1 bilhão. Será que de fato a administração do BTG Pactual vai fazer uma boa compra com todo esse patrimônio a curto prazo? Ou será que tem um risco grande aí do tipo de investimento que o MXRF11 vai fazer com todo esse dinheiro que pode impactar diretamente na nossa renda passiva? E isso não deixa claro no documento onde o fundo imobiliário pede a aprovação dos cotistas para a emissão de novas cotas. E para os cotistas desse fundo imobiliário, o que ganha na prática com a emissão dessas novas cotas na bolsa de valores? Na prática, você vai poder fazer a famosa subscrição de novas cotas. O que isso significa? Caso a Assembleia ali tenha a aprovação positiva da maioria dos cotistas, quem já investe nesse fundo imobiliário vai ter a preferência de comprar novas cotas com preço um pouco abaixo do mercado. Hoje o MXRF11 está com a cotação de R$ 9,56, é o valor que ele vale hoje. Ele está com PVP de 1,02, ou seja, está um pouquinho acima do seu valor patrimonial, e a subscrição de quem já investe no fundo imobiliário vai pagar o valor patrimonial por cota, que é de R$ 9,40. Então, na prática, quem já investe em fundos imobiliários vai receber da corretora via WhatsApp ou via e-mail informando se o cotista quer fazer a subscrição dessas cotas que a administração do fundo vai abrir na bolsa de valores, e quem já investe no fundo vai pagar aqui o valor de R$ 9,40 frente aos R$ 9,56 que ele está valendo atualmente. Não é assim uma grande diferença, um super desconto para quem já investe no fundo imobiliário, mas já é um valor um pouco abaixo do que ele está valendo atualmente, apesar de que o fundo imobiliário já está um pouco mais caro do que ele está valendo na prática. E como que está o valor patrimonial desse fundo imobiliário nesse momento? Vamos ver aqui o histórico desde
2020, o MXRF11 tinha um pouco menos de 2 bilhões de patrimônio, em 2021 cresceu para 2,26 e olha só como que ele vai crescendo, principalmente de 2023 para 2024, saiu de 2,74 para 4,10 bi e agora ele está com 4,18 bi. Com esses novos 1 bilhão de reais, caso aprovado, o fundo imobiliário vai passar da casa dos 5 bilhões de reais. Mas Will, o que tem de vantagem para os cotistas de ter uma nova emissão de cotas do fundo imobiliário? Na prática, a princípio parece ser interessante porque o fundo imobiliário crescendo seu patrimônio tende a diluir cada vez mais o investimento em renda fixa, principalmente, que é o que o MXRF11 investe na prática, entre os seus ativos atualmente, o que diminui também consideravelmente o risco de algum calote, de algum CRI, que porventura o fundo imobiliário sofra no momento. Bem lá atrás o fundo imobiliário já sofreu com algum calote dos seus investimentos, porém isso representava um valor muito pequeno do valor montante do seu patrimônio, o que não chegou a gerar grandes impactos nos rendimentos e na renda passiva dos investidores. O ponto negativo principal que a gente tem aqui é que a gente está assinando um cheque branco para a administradora do fundo para investir naquilo que ela quer, e é um valor bem expressivo. 1 bilhão de reais para angariar no mercado financeiro é muito alto e representa 20% do valor total do patrimônio atual do fundo imobiliário, e o investimento não assertivo aqui de todo esse patrimônio pode impactar significativamente esse fundo imobiliário e os rendimentos aos cotistas. E isso me preocupa principalmente nesse momento por causa dessa informação aqui embaixo, por conta de modificações nas regras de novas emissões de CRIs e CRAs. Teve uma drástica redução de oferta desses certificados que os fundos imobiliários, principalmente de papéis, fazem a compra na prática. Então, quando diminui a oferta de CRIs, principalmente, que é o que o MXRF11 investe, isso significa que tende a ter maior risco e uma rentabilidade um pouco menor do que o de costume para investir todo esse patrimônio de 1 bilhão de reais. E tem duas coisas muito importantes para a gente ficar atentos sobre a nova emissão dessas cotas e todo esse patrimônio que o fundo imobiliário está querendo na prática. A primeira é que o fundo imobiliário MXRF11, ele não é essencialmente somente um fundo imobiliário de papel, acredita? Ele é considerado um fundo imobiliário híbrido e no próprio site do Investidor 10 deixa claro essa informação. E tá aqui do lado, ó, sobre o Max Renda, o fundo imobiliário, o Max Renda é um fundo imobiliário do tipo fundo de papel e do segmento híbrido. O que significa isso na prática? Abrindo o relatório gerencial aqui, o mais recente do Max Renda, a gente observa o seguinte aqui, ó, o que está nesse azul mais escuro aqui, em 80% são certificados imobiliários, que aqui sim é renda fixa, a gente pode falar que é investimento de papel em renda fixa. Aqui tem 12% em outros fundos imobiliários, que na minha visão não sei se faz tanto sentido assim, ter 12% de todo esse patrimônio em novos fundos imobiliários. E aqui tem 6% em permutas financeiras. E o que é essas permutas financeiras na prática? Lá embaixo no relatório do MXRF11 está aqui as permutas financeiras. O que é isso na prática? São imóveis que o fundo imobiliário investe na prática, constrói e depois vende esses imóveis para conseguir aí o retorno financeiro. Geralmente são investimentos mais arriscados. Se a gente descer aqui, tem alguns que estão na planta ainda, ó. Esse aqui de Pinheiros, em São Paulo, ainda vai começar a obra aqui nesse espaço. Tem um que tem um terreno aqui lá no Morumbi. Então tem muitas permutas financeiras aqui, ó. Tem no Jardim Europa, aqui também está sendo construído. Então são investimentos que estão sendo construídos do zero, que pode ter problema aqui em obra, tem um monte de complicadores até essa obra finalizar e ter a venda de todo esse imóvel. Pode gerar aqui um risco alto, impactando de certa forma o rendimento do fundo imobiliário. E com esses novos 1 bilhão de reais que o Max Renda quer conseguir na Bolsa de Valores, onde que ele vai investir na prática? Vai ser em novos certificados imobiliários, vai ser em novos fundos imobiliários, ou vai ser aqui nessas permutas financeiras para conseguir alavancar e acelerar a evolução e o desenvolvimento desses novos
empreendimentos imobiliários aqui para ter o retorno desse investimento aqui que está em andamento no momento. E isso ainda não deixa claro, o MXRF11 não deixou claro onde que vai ser investido. E o segundo ponto importante é sobre a segurança no investimento do MXRF11. Será que ele é um investimento seguro frente aos seus concorrentes do mesmo segmento? Ele é mais arriscado ou ele está no meio termo ali, não é nem tão arriscado e nem tão seguro? No meu ponto de vista, o MXRF11 ele não é nem tão arriscado, mas também ele não é um dos mais seguros. Ele fica na mediana ali de risco quando você vai investir nesse fundo imobiliário por conta dessa diversificação de investimento que não é somente em renda fixa. E nessa tabelinha aqui do lado deixa claro essa informação para a gente. Se a gente pegar o KNIP11, que rende ali o IPCA mais 7,88%, pegando ali IPCA na faixa de uns 5,5%, ele traz uma rentabilidade ali de 13,41%. Esse rendimento de 7,88%, ele está verdinho, que significa que ele é um investimento um pouco mais seguro. Mas a gente tem ali investimentos bem mais arriscados, como o HCTR11, que eu sei que muita gente investe no HCTR11, ele traz na média ali IPCA mais 10%. Esse tipo de retorno aqui já traz um risco um pouco maior, o prêmio pelo risco ali já é um pouco maior e se torna um fundo imobiliário com uma probabilidade um pouco maior de ter algum calote por conta desse risco. O KNHY11 a mesma coisa, IPCA mais 10,65, também é um fundo imobiliário de um pouco mais de risco. Se a gente pegar ali o CPTS11, que tem o IPCA mais 7,72% de média, já está ali na média de mercado, então é um fundo imobiliário mais seguro. E o MXRF11 traz para a gente, por isso que ele está em amarelo, o IPCA mais 8,09% de média, o que torna ali um pouquinho acima da média de mercado. Então tem alguns investimentos do Max Renda que tem uma rentabilidade bem maior do que a média de mercado e o torna um pouco mais arriscado nesse momento. Então ele não é nem tão seguro e também não é nem tão arriscado nesse momento, o que é um ponto importante para a gente considerar na hora de aprovar a emissão dessas novas cotas, porque a administração desse fundo imobiliário tende a ter em alguns momentos alguns riscos um pouco maiores para ter um retorno mais interessante. E você que investe no MXRF11, o que acha depois de ter todas essas informações? Concorda no fundo imobiliário adquirir novas cotas para conseguir esse aumento de patrimônio de mais R$1 bilhão? Ou acha que nesse momento não é tão interessante, é melhor dar uma segurada e deixar o fundo imobiliário com seu patrimônio atual com um pouco mais de R$4 bilhões? Comenta aqui embaixo para mim.